Então, Lucas 15, 11 até o final. Não vou ler agora não, mas só para vocês irem abrindo aí. Cara, desde pequeno, eu sou uma pessoa que eu sou meio egoísta, entendeu? Eu lembro quando eu era criança, quando a gente ia comer alguma coisa lá em casa, meus pais às vezes me zoam disso até hoje, assim. Eu ia comer, sei lá, um nugget ou um pão de queijo, alguma parada que eu gosto muito, assim. Eu sempre comia, eles botavam uma parada assim no meio da mesa, eu pegava um pão de queijo. Eu pegava um pão de queijo, aí eu ficava de olho, assim, comendo o meu, eu ficava de olho na mesa. Porque se estivesse acabando e alguém fosse pegar, eu saía correndo e pegava primeiro. Sempre ficava de olho, assim, no que eu podia ter mais, principalmente de comida, né, que é um ponto fraco meu aí, para quem me conhece um pouco de perto. Cara, na verdade, a gente vive num mundo que é totalmente, assim, ditado praticamente pela cobiça, muitas vezes, né? A gente estuda e a gente sempre quer, assim, poxa, passar por uma faculdade maneira, a gente quer ter um emprego maneiro. Aí quando a gente passa para a faculdade, a gente quer começar a trabalhar para ganhar o nosso próprio dinheiro, né? E quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente sempre está em busca de, promoções e melhores salários e funções mais relevantes de alguma forma e tudo mais. Isso por si só, assim, pode ser que não seja um ídolo no coração, pode ser que não seja uma coisa errada, mas muitas vezes, assim, nas nossas vidas, muitas vezes na sociedade como um todo, assim, é uma parada que dita todas as nossas decisões, né? Eu estava vendo uma pesquisa recente que chamou um pouco uma atenção, que nos Estados Unidos, no ano retrasado, a profissão que as crianças de 8 a 12 anos mais querem ser é influenciador digital, mais do que astronauta e professor e atleta, jogador de futebol, de alguma coisa assim. E um outro caso que eu achei maneiro, em 2021, uma criança de 9 anos foi fazer a cartinha dela para o Papai Noel e ela falou assim: Papai Noel, queria muito uma boneca e mais 210 mil seguidores no TikTok. Cara, a gente está, sendo tentado por isso, assim, de fama, de poder, de olhar para o que a gente não tem o tempo inteiro. E hoje a gente vai ver essa parábola que começa com a cobiça, começa com uma história de ingratidão de coração. E a gente vai ver um pouco como a gente lida com isso e como Deus lida com isso. Para quem não está tão por dentro, parábolas são basicamente histórias que Jesus, principalmente, né, as mais famosas são contadas por Jesus, ele contava para ilustrar ou para ensinar alguma realidade espiritual, alguma realidade do reino de Deus. Era um dos meios de ensino mais, assim, comuns de Jesus. Então hoje a gente vai ler o que talvez seja a parábola mais famosa dele, que é a do filho pródigo, né, que ficou conhecida como filho pródigo. Então, se você já abriu aí, Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu uma música, uma dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha,
Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Essa é uma parábola, como eu falei, muito conhecida. Infelizmente, aí, por conta do tempo, a gente não vai conseguir entrar em todos os detalhes desse texto que é tão maneiro. Ele tem três grandes focos, né? Os dois filhos e o pai. A gente hoje vai focar mais na relação do pai com o filho mais novo, que é o que ficou conhecido aí como filho pródigo. Beleza? Como eu falei, a jornada dele, ela começa cheia de pecado, né? Ela começa com ele, sabe, cheio de ingratidão, cheio de cobiça, como a gente falou mesmo. Ele olhava para os lados na casa do pai, via, sabe, refeições tão fartas na mesa, via todos os empregados, o seu irmão, o seu próprio pai ali tão amoroso. E, sabe, tudo isso era ofuscado por aquilo que ele não tinha, por algum sentimento de liberdade que talvez ele quisesse, sabe, de fazer o que ele quisesse fazer a qualquer momento. Parecido lá com Adão e Eva na queda, né, em Gênesis 3, eles tinham o jardim todo à sua disposição, que eles podiam, sabe, comer e aproveitar livremente, e eles decidiram ir atrás da única árvore que era proibida. A ingratidão e a cobiça juntas foram o início da queda dele. Ele olhava tudo que ele tinha e ao mesmo tempo não via nada, e ele só conseguia enxergar de fato aquilo que ele não tinha naquela região distante. Aí ele recolheu tudo que tinha, que o texto fala, e foi para justamente essa região distante. Então ele claramente já mostrou ali que ele jamais pensaria em voltar para casa. Ele não deixou em casa alguma muda de roupa, algum bem precioso que ele, sabe, fosse voltar lá para pegar um dia. Não, aquela despedida entre o pai e o filho mais novo era realmente, sim, uma despedida final, tanto que o pai no final fala, ele estava morto e foi trazido de volta à vida. Não era uma despedida qualquer, aquela era uma despedida final. Ele buscou, então, finalmente um lugar que ele poderia ter, ou que ele achou que poderia ter aquilo que ele tanto queria, naquela região distante, que ninguém conheceria ele, que seria um outro povo totalmente. O texto fala que ele foi cuidar, o cara que ele foi trabalhar ali com ele e tal, cuidava de porcos, o que não fazia sentido para algum povo judeu, porque os porcos eram animais imundos ali para eles. E, cara, ele ali nessa região distante que ele não conhecia ninguém, não precisaria prestar contas para ninguém. Então ele teria finalmente essa liberdade toda que ele tanto queria. E isso já leva a gente para a primeira lição que esse texto traz para a gente. O caminho até os porcos é sempre cheio de falsas promessas. Naquele caminho ali até os porcos, aquele jovem se tornou um orgulho dos coaches. Ele, sabe, alcançou seu maior sonho, ele teve aquela liberdade que ele tanto precisava, ele viveu a vida bem, sabe, como ele quis mesmo, assim. E eu fiquei pensando, cara, como que na nossa vida isso é trazido, assim, para a realidade, né? Eu espero que eu não esteja errado aí nessa informação, mas eu vi que o resultado do Enem saiu essa semana, não é isso? E aí, semana que vem, vão abrir as inscrições para o SISU, então a galera aí deve estar vivendo aí na emoção, né, disso tudo. Mas, cara, sabe, a maioria das pessoas aqui, eu imagino, em algum momento vai fazer alguma faculdade, e aí na faculdade a gente se depara com realidades totalmente diferentes. Na escola, acaba que muitas vezes a gente lida com pessoas que são, sabe, tem uma relação, uma condição financeira parecida com a gente, ou moram em bairros perto da gente. Na escola isso é mais fácil de acontecer. Mas quando você entra para a UF, por exemplo, cara, você vai conhecer pessoas de todos os estados, de todas as religiões, de todos os tipos, do Brasil inteiro. Ainda mais se você for fazer uma faculdade, sabe, longe, lá em outra cidade, tudo mais, que às vezes a pessoa se muda para fazer uma faculdade. Cara, muitas vezes a gente pode se achar nesse lugar que esse jovem se achou, dessa região distante que não precisaria prestar contas para ninguém. Sabe, a gente pode se achar nesse lugar de finalmente ter uma certa liberdade, de ter um lugar que a gente possa fazer o que a gente bem quiser ao nosso dispor, ao nosso alcance finalmente. A gente
sabe, muitas vezes vê histórias e tal, de pessoas que justamente nesse período de faculdade, de começar essa nova fase da vida, assim, em que isso é muito prejudicial para a vida dela com Deus, muito prejudicial para a vida espiritual dela, para o relacionamento com Deus. Justamente por isso, não porque a faculdade tem algum poder específico do mal e a gente não deve fazer faculdade, mas porque muitas vezes o que a gente precisa é só uma oportunidade para a gente fazer o que a gente já queria fazer, para a gente exercer o pecado que já estava no nosso coração. A gente só precisava de uma região distante, como esse jovem precisava também. Ele estava insatisfeito com tudo que ele tinha na casa do pai, então foi viver irresponsavelmente, como o texto fala para a gente. E nisso ele achou que acharia satisfação, porque essa é sempre a promessa do pecado, é sempre a promessa do diabo para o nosso coração mesmo, e do nosso próprio coração querendo achar alguma satisfação. Mas, cara, o salário do pecado, como Paulo ensina para a gente lá em Romanos 6, 23, o salário do pecado, ou seja, o resultado do pecado, nunca é uma satisfação, nunca é, sabe, uma gratificação plena que vai satisfazer de fato, é sempre e só a morte. Então, já fica um primeiro alerta para o meu coração, já fica um primeiro alerta para o seu coração. Cara, se a gente só louva enquanto a gente está na igreja, se a gente só ora enquanto a gente está na reunião de oração, ou sei lá, antes de alguma refeição, porque nossos pais pedem e tudo mais, cara, isso pode ser um indicador de que, na verdade, a gente tem vivido uma vida, assim, de aparências mais do que buscando um relacionamento individual com Deus, assim. No fim das contas, o relacionamento com Deus é só o que importa. E a gente está correndo o perigo de a gente cair numa região distante, ou ir em direção a uma região distante, sem um relacionamento individual sincero com Deus. Mas aí o texto apresenta para a gente uma realidade maravilhosa. No versículo 17, algo extraordinário acontece que muda o cenário inteiro. O texto diz que ele caiu em si. Ali entre os porcos, ele estava desejoso não, sabe, de viver uma vida cheia de satisfações, não de ter mais aquela liberdade que ele achou que teria. Ele já tinha experimentado de tudo e ele viu que aquilo não era o suficiente. Ali entre os porcos, agora no fundo do poço, ele só estava desejoso, sabe, de comida, de sustento. E aí que os seus olhos são finalmente abertos para a realidade de que ele já tinha tudo que ele precisava na casa do pai, que quando ele estava na casa do pai, ele não precisava olhar para fora, ele não precisava buscar as coisas que estão fora, porque o seu pai era tudo que ele precisava. Mas então, como ele poderia voltar? Sabe, depois disso tudo, o texto não fala para a gente quanto tempo exatamente ele ficou fora, mas o pai tinha bastante bens, né? Tinham empregados, tinham vários animais, então a parte da herança dele não devia ser tão pequena assim. Como ele poderia voltar para casa? Com que cara ele poderia voltar? E quem receberia ele de volta numa situação como essa? Eu não sei se você já se perguntou essa mesma pergunta, com certeza eu já me perguntei algumas vezes, e ainda me pergunto até hoje, em alguns casos. Essa história do filho pródigo é a minha história, talvez seja a sua história também. Sendo criado, sabe, por pais, meus pais são cristãos, né, desde que eu e meu irmão nascemos. Eu nunca dei muita importância, assim, para o que era de Deus, para vir para a igreja, para ter amigos da igreja. Até que, sabe, mesmo estando em casa, mesmo estando com os meus pais e meu irmão, eu sempre estava na minha própria região distante, eu sempre estava sozinho, sempre dava um jeito de nunca abrir o coração, nunca falar de nada, e nisso eu só fui me perdendo. Depois de tanta coisa, quem me receberia de volta? Como eu pensaria que em algum retiro, algum culto, alguma reunião de oração, em alguma conversa, Deus seria realmente capaz de me perdoar? Graças a Deus, porque Ele transforma o caminho até os porcos em um novo caminho. Esse caminho que a gente ia em direção até a morte, até a lama, até o mais profundo pecado. Da mesma forma que Ele fez lá com o povo de Israel, quando Ele abriu o caminho no meio do mar, Deus abre um novo caminho para que a gente volte para Ele. Não um caminho que leva de volta à escravidão, um caminho que leva à verdadeira liberdade. Isso então leva a gente para uma das, que poxa, para mim foi uma das grandes maravilhas do texto, que é a nossa segunda lição. Entre os porcos e a casa do pai está o próprio pai de braços abertos. Cara, eu acho isso maravilhoso. Olha o que o texto fala. Estando ainda longe, ou seja, o filho ainda estando longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou.
Cara, Jesus, ele pinta aqui nessa história o cenário assim, mais difícil, mais imundo, mais sujo que ele, sabe, pôde ali para o cenário judeu. Cara, ele estava trabalhando com os porcos, que eu já falei que eram animais imundos, a gente sabe disso, para os judeus. Ele estava, sabe, passando fome, ele estava prestes a morrer. Ele falou que ele estava morrendo de fome realmente. Então, cara, assim, pensa, sei lá, você já foi num Réveillon grande, ou num festival, num show grande, alguma coisa que tinha aqueles banheiros químicos? Imagina esses banheiros químicos no fim da festa, assim, no final, quando todo mundo já fez tudo o que precisava, aqueles que você entra lá, você consegue ver aquele cano de água assim passando embaixo com um monte de parada maneira ali. Cara, aquele que você entra no banheiro, você perde a capacidade motora de respirar automaticamente, porque você prefere morrer asfixiado do que sentir aquele cheiro mais uma vez. Talvez eu tenha exagerado um pouquinho. Mas, cara, Jesus estava descrevendo um cenário mais ou menos assim, porque aquele povo judeu imaginaria quando ouvisse aquela história. Era uma situação realmente difícil, ninguém iria querer ver aquele filho, estar perto daquele filho de novo. Mas na cabeça daquele filho mais novo, cara, ele no meio daquilo, ele pensou, meu Deus, eu conheço o meu pai, depois dele viver tantos anos ali com o pai, ele ousou considerar que ainda existia algum tipo de esperança. Ele falou, cara, talvez, se eu preparar aqui o meu discurso certinho, se eu for lá para o meu pai, ele foi lá ensaiar o discurso no espelho, foi lá, meu Deus, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, me perdoa, me recebe como um dos seus empregados, eu sei que eu não sou digno de ser seu filho. E, cara, no fim das contas, nem precisou de nada disso. Como aquele filho estava enganado em relação ao amor do seu pai, em relação à compaixão do seu pai. Ele nem precisou falar nada, porque o texto diz que ainda estando longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Eu fico imaginando qual deve ter sido a sensação desse abraço. Antes de qualquer palavra sair da boca do filho, sair da boca do pai, aquele abraço já representava tudo que eles precisavam. A imundície do filho, ele devia estar com um cheiro horrível, estava todo com as roupas todas rasgadas, eu imagino. Estava passando fome, vivendo lá com os porcos. Essa imundície, a própria rebeldia dele não foram suficientes para impedir o abraço do pai, para impedir o amor do pai. Ele não precisou ouvir muitas palavras do filho, porque a própria atitude do filho de voltar para casa já era mais do que suficiente para ele receber ele de volta. Já falou muito mais profundamente do que qualquer palavra que ele poderia falar, muitas vezes talvez da boca para fora. E ele não recebeu ele só como um empregado, como era, sabe, o maior dos seus sonhos, talvez a melhor expectativa que ele tinha fosse ser recebido de volta como empregado. Mas o pai fez mais, ele não recebeu como um empregado, ele recebeu como um filho. Como a misericórdia desse pai foi subestimada. Entre os porcos e a casa do pai, estava ali, atento, e sempre estaria o próprio pai amoroso, de braços abertos para receber seu filho de volta. Não aquele mesmo filho rebelde, que tinha saído por cobiça, que tinha saído de casa por ingratidão. Não, mas um filho totalmente novo, um filho transformado, que continuava em busca de satisfação, mas sabia que essa satisfação estava só na casa do pai. Ele mesmo, o filho, com razão, ele afirma, meu Deus, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas esse relacionamento com o pai sabia disso. Ele não era pautado na dignidade do filho, ele não era pautado no respeito que seu filho tinha, talvez, ou até na obediência do seu filho. Ele estava pautado simplesmente no fato de que ele era um filho amado daquele pai. O pai amou aquele filho, sempre amaria aquele filho. Ele estava totalmente disposto a abrir mão da sua própria dignidade, da sua própria honra, para receber aquele filho, para restaurar aquele filho. Naquela época era totalmente assim, impensável, absurdo. E essa é uma das ilustrações que Jesus usa também, que com certeza assim, chocou o povo judeu lá na época. Era absurdo um rei pegar, ver alguém lá longe, sair, levantar as túnicas, né, que eram túnicas longas assim, muitas vezes, e sair correndo para fazer qualquer coisa, ainda mais um rei um pouco mais idoso, que possivelmente seria o caso. Mas ele não se importou muito com isso, porque ele viu que o seu filho estava morto e tinha sido trazido de volta à vida. Estava perdido e foi achado.
Então o filho faz lá a sua proposta de redenção parcial, né? Pô, me recebe aí de volta mais ou menos, deixa eu comer aí com seus empregados e tal. Mas à luz desse grande amor desse pai, isso era totalmente inadequado, nem fazia sentido nenhum. Ele não conhecia realmente o tamanho do amor do pai. O pai ordena que os servos peguem e vistam ele com a melhor roupa. Cara, isso é muito bizarro. Com a melhor roupa, que significava assim, cara, uma distinção, ele era alguém especial. Um anel, botou um anel no seu dedo, que simbolizava ali a autoridade no meio, então a autoridade dele estava restaurada para falar com os empregados, com tudo mais, e botou sandálias nos seus pés. Naquele tempo, os empregados, eles andavam descalços, na maioria das vezes, então as sandálias simbolizavam e reforçavam que ele era justamente um homem livre, ele não era um empregado mesmo. E matassem o novilho gordo. Esse novilho era reservado só para as ocasiões assim, mais especiais de todas. Pensa assim, no arroz com passas ou no chester, que ficam quase que exclusivamente só para o Natal. Era tipo isso que era esse novilho gordo, é só para as ocasiões assim, mais especiais de todas, e esse é o que o pai manda matar para fazer essa festa toda. Não era uma festa qualquer, era a festa do ano, porque o seu filho tinha sido trazido de volta à vida. Ele não recebeu só o filho com misericórdia, com graça, ele foi totalmente restaurado. Todas as coisas, a herança que ele pegou, a sua rebeldia, tudo, ficou para trás. E eu espero que a essa altura a mensagem já esteja clara o suficiente. Mas, cara, esse é o nosso relacionamento com Deus. Com tanta frequência, a gente é capaz de subestimar o amor de Deus, de subestimar a misericórdia de Deus. Cara, conhecendo a atitude desse pai, seria um absurdo achar que ele depois, iria maltratar o filho ou deixar ele passando fome de alguma forma. Cara, a gente conhecendo o amor de Deus chega a ser ofensivo, de alguma forma, a gente subestimar o tamanho desse amor. Como a gente poderia imaginar que o Deus que se humilhou, como diz lá Filipenses 2, ele se humilhou, ele se fez homem, se fez servo. Ele que se humilhou muito mais do que aquele rei da história que levantou as roupas e foi sair correndo em direção do filho. Ele veio, serviu, morreu, o soberano que se fez servo, a própria lei que precisou obedecer, o autor da vida que morreu, o pai que entregou seu filho para que a gente tivesse relacionamento com ele. Como a gente poderia imaginar que esse Deus não receberia a gente de volta por a gente pecar mais uma vez? Talvez no mesmo pecado antigo, ou porque a gente traiu e desonrou Ele mais uma vez. Como a gente canta aqui na igreja muitas vezes, que medida mediria o seu querer? Paulo ensina para a gente lá em Efésios 2 que Deus é rico em misericórdia. Você já conheceu alguém que é rico de verdade? Sim? Talvez você seja rico de verdade. Cara, pensa assim, o Bill Gates, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, alguns desses bilionários aí da tecnologia aí, das grandes empresas. Imagina esses caras indo no mercado, numa padaria, comprar pão. Eles vão lá comprar um pão hoje. Você acha que eles vão chegar na padaria e ficar comparando o preço para ver qual pão que, poxa, é melhor, tem um custo-benefício maior e tudo mais? Cara, eles vão olhar simplesmente o pão que eles querem e vão escolher o pão que eles querem. Porque eles são bilionários, pô. Cara, quem é muito rico, talvez em alguma escala precise economizar de alguma forma. Ainda assim. Mas aquele que é infinito em amor, aquele que é infinito em misericórdia, nunca vai precisar economizar na sua misericórdia, nunca vai precisar economizar no seu amor. Ele sim, o único, ele pode livremente perdoar pecadores, ele pode livremente amar, ele pode livremente ser misericordioso e compassivo todos os dias, para sempre. Se não fosse assim, não teria por que a gente ter alguma forma de esperança, mas tem esperança, assim como teve esperança para esse filho mais jovem, ele que se lembrou da casa do pai e falou: meu Deus, talvez meu pai me perdoe. Existe esperança, porque ele é rico em misericórdia. Entre os porcos e a casa do pai está posto para sempre esse querer sem medidas que a gente canta, o amor implacável dos braços também abertos, também estendidos de Jesus na cruz. Ele foi o cumprimento final, o cumprimento perfeito do amor de Deus por nós.
do amor do pai que vai em direção aos filhos para receber eles de volta, para perdoar. Que história maravilhosa de amor que a gente é chamado a fazer parte. Mas, cara, por que Jesus iria querer receber filhos como a gente de volta? Por que ele deseja receber os perdidos? Ele poderia muito bem escolher amar aquele filho que guardou sua herança, que ficou na casa do pai. Mas ele não faz isso. Por que Jesus recebe os perdidos? Essa é uma pergunta essencial, e na verdade é uma pergunta essencial o bastante, que na verdade foi o que gerou essa parábola como resposta. E aí a gente vai para a nossa última lição, que a gente vai desenvolver um pouco isso. A alegria de encontrar o que foi perdido é sempre maior do que a dor da perda. E aí, para a gente entender essa história por completo, a gente precisa voltar lá para o início do capítulo. Não sei se você está com a Bíblia aberta aí, se quiser abrir rapidinho ou ligar aí de volta. Os 2 primeiros versículos do capítulo 15. Diz para a gente o seguinte: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Então esse é o cenário que está posto diante da gente. E aí no versículo 3 ele continua: então Jesus lhes contou essa parábola e começa a contar 3 parábolas. A gente, vê que Jesus, ele estava ali sentado, comendo com as pessoas que eram mais marginalizadas de todas, com as pessoas que eram as mais excluídas de todas, assim. A gente sabe disso, né? Ele não ficava só com as pessoas que eram, as mais santas de todas e tal. Jesus escolhia deliberadamente estar com as pessoas que eram, assim, as tidas como as piores. E ele conta 3 parábolas para responder essa acusação de por que ele comia com os pecadores. A primeira é da ovelha perdida, daquela que o pastor lhe deixa as 99 ovelhas no seu rebanho para buscar a única ovelha que tinha se perdido. Ele encontra, se alegra, reúne os amigos e tal para fazer uma festa, e Jesus fala assim: da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Depois, logo em seguida, ele conta a segunda parábola, da dracma perdida. A dracma era uma moeda. E aí, a viúva, ela tinha 10 dracmas. Nisso, ela perde uma dessas moedas em casa, e aí ela fica meio desesperada, afasta os móveis todos, varre a casa inteira. Quando ela acha essa moeda tão preciosa para ela se alegra, chama as amigas e tal, faz uma festa, se alegra. E novamente Jesus diz: da mesma forma haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então ele chega nessa parábola que a gente leu agora. E as 3 juntas são a resposta perfeita de Jesus, são o motivo final de Jesus, porque que ele sentava, porque que ele se reunia e comia com os pecadores. Cara, Jesus deixa totalmente clara a realidade espiritual. Há alegria no céu quando um pecador se converte, quando um pecador se arrepende, quando há arrependimento de verdade. Cara, essa é uma das grandes maravilhas do Evangelho. Há alegria no céu quando há arrependimento e quando um pecador volta para casa. Aquele pai estava esperando o filho voltar para recebê-lo, porque a dor da perda, ela só prevalece quando não existe o reencontro. Quando o reencontro acontece, tudo aquilo que passou, tudo que fez aquele filho sair de casa, já não importava mais, porque ele já tinha sido encontrado de novo, ele já tinha sido trazido de volta à vida. Por isso a dor da perda, ela só existe e só continua enquanto esse reencontro não acontece ainda. Por isso Jesus comia com os pecadores, por isso nós devemos comer com os pecadores, pregar o Evangelho para as pessoas. Pregar o Evangelho, pregar o arrependimento, pregar o perdão completo que a gente só pode ter em Jesus. Tantas vezes na minha vida eu tenho essa dificuldade. Automaticamente assim, às vezes eu penso que eu tenho que andar com as pessoas que, vão me fazer melhor, né? Você é a média das 5 pessoas que você anda e tal, diria lá algum desses coaches aí da internet. Cara, Jesus não fazia isso, ele não estava se importando em nada de quem era, de se as pessoas ao redor dele iriam
melhorar, iriam ser úteis para ele de alguma forma. Jesus não queria ser servido pelas pessoas à sua volta, ele queria servir as pessoas à sua volta. Ele queria pregar o evangelho de perdão. Ele, como o próprio Deus, queria receber aquelas pessoas de volta nos seus braços. E a gente tem que fazer isso também. Deus ama perdoar, Deus se alegra em fazer isso. Sabe quando alguém te machuca, sabe? Quando você é atraído de alguma forma, quando você perde a confiança naquela pessoa e você tem que ficar, sabe, orando pra caramba e falando: Deus, muda o meu coração, me ajuda a perdoar essa pessoa que agora eu não consigo, que eu estou cheio de raiva por essa pessoa, eu não quero perdoar. Cara, com Deus não é assim. Deus ama perdoar. Deus se alegra em perdoar. Se alguém se arrepende, quando alguém se arrepende e volta para casa, Ele já está lá de braços abertos esperando. 2 capítulos depois disso que a gente leu, lá em Lucas 17:4, olha o que Jesus ensina para os seus discípulos. Se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Agora pensa comigo, você acha que Jesus ensinaria para os seus discípulos alguma coisa que ele mesmo não cumprisse? Tem algum nível de padrão que seja alto demais para o próprio Jesus cumprir? Cara, claro que não. Se ele ensina para a gente, se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, no mesmo dia, e 7 vezes falar que está arrependido, perdoa ele. Isso porque ele mesmo é assim, não por alguma obrigação que ele tem de perdoar a gente, mas porque ele simplesmente ama, ele simplesmente deseja ser perdoador. Por isso que ele se fez homem, por isso que ele foi até a cruz para morrer por a gente, porque ele ama perdoar os nossos pecados, ele ama a gente. Ele se alegra nisso, há alegria no céu quando isso acontece. E beleza, sabendo disso tudo, como que a gente pode aplicar isso na nossa vida, né? O que isso deve mudar assim no nosso dia a dia? E aí, a única aplicação que a gente vai ver aqui essa noite é: o rei já foi em sua direção de braços abertos. Reconheça onde caiu, volte e participe da alegria do banquete de Jesus. O texto diz para a gente: vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Isso é maravilhoso demais. Eu, assim, mesmo tendo sido criado na igreja, né, eu falei que meus pais são cristãos aí desde que eu nasci, eu, pelo menos que eu me lembre, eu nunca li assim as Crônicas de Nárnia, né, quando pequeno, mas eu estou um tanto quanto viciado nas Crônicas de Nárnia agora, velho, porque eu estou lendo só agora. E aí no quinto livro das Crônicas de Nárnia, cara, depois deles passarem lá um monte de dificuldade, para quem já leu, é A Viagem do Peregrino da Alvorada. Eles passam por um monte de dificuldades lá num barco, vão para um monte de ilha, conhecem um monte de gente lá e tal, vencem algumas batalhas e tal. Depois que eles estão quase morrendo, quase desistindo da viagem, quase voltando assim para casa por não aguentar mais, eles chegam à tão esperada mesa de Aslan. Aslan, aquele que é o grande leão que foi morto e ressuscitou. Eles chegaram na mesa de Aslan. Os viajantes, eles então são convidados a sentar naquela mesa. Eles veem uma refeição, sabe, um verdadeiro banquete assim. Eles sentam naquela mesa, comem pra caramba, acabam com a comida toda. E aí chega no dia seguinte, eles pensam: meu Deus, a comida a gente acabou toda ontem, o que a gente vai fazer hoje? Nisso que eles estão se perguntando sobre isso, entra um monte de pássaro gigante, branco, pelas janelas, por tudo, começa a fazer, sabe, uma festa. Eles tiram todos os pratos vazios e trazem nova comida. Eles aprendem nesse dia que na mesa de Aslan, todos os dias se come, todos os dias se coloca um novo banquete. A mesa de Aslan sempre estaria pronta para receber novos viajantes, para receber novas pessoas que se achegassem a ela. E na nossa vida é assim também. A mesa de Jesus, ela está posta. Jesus está assentado. Você olha em volta e você vê ao redor de Jesus pessoas de todos os tipos. Jesus está ali sentado com pecadores, as acusações deles escritas nas próprias testas. Um está escrito assassino, o outro está escrito ladrão, outra prostituta, outra, sabe, racista. Pessoas que, sabe, de alguma forma são como eu, como você.
E aí Jesus olha para você, olha para mim, com um sorriso no rosto e diz: venha, sente-se aqui comigo. Mas muito cuidado, porque uma vez que se senta na mesa de Jesus, tudo muda para sempre. Você senta e quando você olha de novo ao redor, já não são aquelas pessoas com as acusações escritas nas testas. São pessoas que agora estão vestidas com as melhores roupas. São pessoas que têm anéis dourados nos dedos, sandálias nos pés. Nas suas testas, tudo que se vê escrito agora é redimido, salvo, perdoado e amado. Nessa mesa de Jesus, todos os que ouvem a mensagem e se arrependem são bem-vindos. Não importa o tamanho do seu pecado, ou a quantidade dos seus pecados. Por mais que eles machuquem o coração de Deus, a alegria de perdoar supera. Por mais que eles sejam ofensivos e dolorosos, a graça sempre vai bastar. O sacrifício de Jesus é suficiente para pagar totalmente a sua dívida. Como a gente canta aqui na igreja também, o amor é sempre maior, por isso a esperança para a gente. Então reconheça onde caiu, volte e participe com a alegria do banquete do Cordeiro de Deus. Que isso é tudo que a gente precisa. Senhor, muito obrigado, Pai, porque você nos conta realidades, espirituais tão maravilhosas, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez servo, esteve com a gente, Senhor, perdoando, Senhor, e sendo tão amoroso, Senhor, tão perfeito como o Senhor é. Pai, obrigado porque o Senhor é esse Deus que ama perdoar, que se alegra em perdoar, Senhor. Você não nos olha com um olhar de ressentimento, Senhor. Você não olha para a gente e vê as acusações dos nossos pecados, Senhor. Você vê o seu próprio amor, Senhor. A obra do seu próprio trabalho, Senhor. Do seu próprio sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Aplica essas palavras nos nossos corações, Senhor. Ajuda a gente a amar pecadores, Senhor, a receber pecadores e comer com eles como o Senhor fez, Jesus. E nos capacita, Senhor, a nós mesmos todos os dias, a voltar para casa, Senhor, voltar para os seus braços, Senhor, e ser recebido com tanto amor, Senhor. A gente não é digno de ser chamado seu filho, Senhor. A gente não seria digno nem de voltar, Senhor, para viver como alguns dos seus servos, Senhor. Mas o Senhor é rico em misericórdia, Senhor, e o seu sacrifício é mais do que suficiente, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa boa notícia, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, Senhor. Seja exaltado hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém.